Andei pensando melhor sobre o tempo. Não no relógio, não no calendário, no tempo de verdade. Aquele que não cabe em nenhuma tela, que não tem notificação, que não espera você estar pronta para continuar passando. Aquele tempo que existe antes de qualquer nome que a gente dê para ele. A gente vive dentro do tempo como se vivesse dentro de uma casa que nunca parou para olhar de verdade. Conhece os cômodos pelo uso, sabe onde fica a cozinha, sabe onde dorme, mas nunca andou devagar pelos corredores só para reparar nas paredes. Nunca perguntou de onde veio essa estrutura, quem construiu, o que ela diz sobre quem mora aqui. E o tempo é assim. A gente mora nele a vida inteira sem nunca realmente habitá-lo. Essa sensação de viver dentro de algo sem entender o que é esse algo. É o que esse vídeo quer entender junto com você por um tempo. Pensa comigo por um segundo. Se alguém te perguntasse o que é o tempo, não como definição de dicionário, não como resposta de prova, o que você diria? O que vem antes das palavras, antes de qualquer explicação que você já ouviu? Para a maioria das pessoas, o tempo é pressão. É aquela coisa que sempre está passando enquanto você ainda não terminou. Que aparece toda manhã já cobrando. Que faz o domingo à noite ter um gosto diferente de todos os outros dias, porque ele anuncia que o tempo vai recomeçar e contar de um jeito específico amanhã. Mas antes de ser pressão, o tempo foi outra coisa. Foi aquela tarde longa de infância que não acabava nunca. Foi o verão que parecia eterno enquanto durava. Foi a sensação de que você tinha tempo sobrando. Tempo que não precisava ser gerenciado, otimizado, justificado. Tempo que simplesmente existia. E você dentro dele, sem dever nada a ninguém. A mente guarda isso. Guarda essa memória de uma relação diferente com o tempo. Mais folgada, mais generosa, menos cobrada. E carrega ela junto com a sensação de que em algum momento essa relação mudou. Que em alguma esquina você não viu, o tempo deixou de ser o lugar onde as coisas acontecem e virou o recurso que você precisa administrar para dar conta da vida. Esse lugar na mente, onde o tempo antigo e o tempo cobrado se encontram, é o que a gente vai visitar hoje. Os filósofos debatem o tempo há milênios, não porque não sabem a resposta, mas porque a pergunta em si é mais rica do que qualquer resposta que já surgiu. Tem uma ideia que fica comigo de alguém que pensou muito sobre isso séculos atrás, que dizia algo assim: sei o que é o tempo enquanto ninguém me pergunta. Quando me perguntam, não sei mais. Essa honestidade é quase desconcertante, porque você reconhece imediatamente. Você também sabe o que é o tempo, até tentar explicar. O tempo é uma das poucas coisas que você não consegue colocar do lado de fora de você mesma para observar. Você não pode olhar para o tempo de fora. Você está sempre dentro, sempre imersa. Ele não é algo que você tem, é algo dentro do qual você existe. E talvez seja por isso que a relação com ele seja tão carregada, porque é impossível ter distância, impossível ser objetiva. O tempo não é o cenário da sua vida, ele é a condição dela. Pensa no que isso significa por um segundo. Cada pensamento que você já teve, cada sentimento que já passou pelo corpo, cada escolha que já foi feita, tudo aconteceu dentro do tempo. Tudo foi moldado por ele. A forma como você lembra das coisas, a forma como você antecipa o futuro, a forma como você se sente em relação a quem você é hoje. Tudo isso é mediado por essa coisa invisível e constante que a gente chama de tempo, mas que na prática é quase impossível de segurar com as mãos. Tem uma tarde guardada em algum lugar da sua memória que, quando aparece, traz uma qualidade de luz específica. Não necessariamente uma tarde importante, não necessariamente um marco, só uma tarde qualquer. Talvez de quando você era criança, talvez de um verão mais recente que ficou registrada com uma nitidez que muitas tardes mais significativas não têm. O cheiro do ar, a temperatura exata, a sensação de não ter pressa de nenhum tipo. A memória não guarda as coisas por ordem de importância, guarda por intensidade de presença. Aquela tarde ficou porque você estava lá de verdade, não dividida,
não planejando, não preocupada com o que vinha depois. Estava simplesmente dentro daquele momento, sem saber que ele era especial, sem tentar transformá-lo em nada. E às vezes, quando essa tarde aparece sem aviso, tem uma dor suave junto, não de tristeza, de reconhecimento, como se alguma parte de você soubesse que aquela relação com o tempo era mais verdadeira do que a que você tem hoje. Esse reconhecimento não é nostalgia sentimental, é uma inteligência emocional muito antiga que te avisa: algo mudou, algo na sua relação com o tempo ficou mais tenso, mais cobrado, mais difícil de habitar. E vale a pena parar um segundo para entender o que foi. Existe algo muito curioso sobre a forma como a gente lembra do passado. A memória não é uma gravação, ela é uma reconstrução. Cada vez que você lembra de algo, você está literalmente remontando aquela cena com os materiais que tem disponíveis hoje. E esses materiais mudam. O que você sente hoje, quem você é hoje, o que você precisa hoje, tudo isso entra na reconstrução sem pedir licença. O que significa que o passado que você lembra não é exatamente o passado que você viveu. É o passado filtrado pelo presente. É o passado que faz sentido para a versão de você que existe agora. E aí acontece uma coisa interessante. O passado tende a parecer melhor do que era. Não porque era melhor, mas porque a memória tem uma tendência natural de suavizar as arestas, de guardar a qualidade da luz daquela tarde sem guardar com a mesma intensidade a ansiedade que você sentia naquela época, as incertezas que te acompanhavam, os problemas que pareciam grandes demais. A memória filtra, e o filtro, na maioria das vezes, é gentil. Tem uma ideia bonita sobre isso, a de que a saudade não é a dor do passado em si, é a dor de uma versão de que você existiu naquele passado. Você sente falta não de um tempo, sente falta de si mesma num tempo. De uma que você tinha 20 anos e não sabia ainda o quanto certas coisas pesam. De uma que você acordava sem a lista de preocupações que acordam junto hoje. De uma que você tinha, mesmo sem saber, uma relação mais porosa com o tempo, menos armada, menos em guarda. Porque se o passado foi reconstruído com o filtro, e o filtro é gentil, então talvez o presente, lá na frente, quando virar passado, também apareça mais suave do que parece agora. Talvez você olhe para hoje com a mesma doçura dourada com que olha para ontem. Talvez o problema não seja o presente, talvez seja apenas o ângulo. O presente é o tempo mais difícil de habitar. O passado já tem forma. Você pode visitá-lo, organizá-lo, reinterpretá-lo. O futuro é maleável. Você pode projetá-lo, moldá-lo, enchê-lo de possibilidades. Mas o presente é o único tempo que resiste, que não aceita ser manipulado. Existe exatamente como é, independente do que você quer que seja. E talvez seja por isso que a gente passe tão pouco tempo nele de verdade. A vida moderna construiu um ambiente que torna o presente quase inabitável. Não por mal, não por conspiração, mas pela lógica de um mundo que foi desenhado para você estar sempre um passo à frente de onde está. A notificação que chega quando você ainda não terminou o que estava fazendo, a lista que cresce mais rápido do que é concluída, a sensação permanente de que há algo mais urgente do que o que está acontecendo agora. Você já reparou como é difícil fazer uma coisa só? Não por falta de disciplina, mas porque o mundo ao redor foi construído sobre a premissa de que fazer uma coisa só é desperdício, que enquanto você espera o café ficar pronto, você poderia estar respondendo alguma coisa, que enquanto você caminha, poderia estar ouvindo algo produtivo, que o tempo não ocupado é tempo perdido. Isso não é uma crítica à tecnologia, é uma observação sobre o que essa lógica faz com a capacidade de estar no presente. Quando cada momento livre é imediatamente preenchido, o presente nunca tem chance de ser o que é: silencioso, aberto, disponível. E existe um custo nisso que a gente raramente nomeia diretamente. O custo é que a vida acontece num presente que a gente aprendeu a não habitar. Os momentos passam e passam de verdade, sem serem registrados no nível mais profundo, sem deixarem aquela marca de ter sido vividos de dentro. E mais tarde, quando esses momentos virarem passado, talvez tenham a qualidade dourada da memória, mas terão faltado a textura real de ter sido sentidos enquanto aconteciam. Pensa na última vez que você tomou um café ou um chá com calma,
sem celular, sem tela, só a xícara e o silêncio. Se você precisou pensar muito para lembrar, isso já diz alguma coisa. Não como acusação, porque esse gesto simples, estar com uma xícara quente nas mãos sem fazer nada além de estar com uma xícara quente nas mãos, é uma das formas mais antigas de habitar o presente que existe, e se tornou quase radical, de tanto que a lógica do mundo desencoraja. O presente mora em gestos assim, pequenos, sem grandiosidade, sem propósito além de existir. Mas se o presente é difícil, o futuro tem uma atração completamente diferente. O futuro promete. Esse é o problema. E a beleza dele é ao mesmo tempo. A gente vive com uma versão de si mesma no futuro que está sempre um pouco mais resolvida do que a versão de agora. Tem mais clareza, que acordou do outro lado de uma fase difícil, que finalmente sabe o que quer, que finalmente chegou num lugar de mais calma, de mais certeza, de mais alguma coisa que o presente ainda não tem. O curioso é que esse lugar, o lugar onde as coisas estão mais resolvidas, onde a vida finalmente faz mais sentido, nunca é aqui. É sempre um pouco mais pra frente. Quando passar essa fase, quando terminar esse projeto, quando a situação estabilizar, quando você finalmente entender o que quer ser quando crescer. E aqui não importa a idade, porque essa sensação não tem limite de anos. Tem uma frase que me parece muito honesta sobre isso. A ideia de que a gente passa a vida esperando que a vida comece, como se o que está acontecendo agora fosse o prólogo, como se a história real ainda fosse começar. E a pressa, essa pressa específica da vida moderna, que não é pressa de chegar em algum lugar, mas pressa de sair de onde está. Vem muito disso, de uma relação com o tempo que colocou o futuro no centro e rebaixou o presente à passagem obrigatória. A gente não está correndo para algum lugar definido, está correndo para um lugar vago, onde as coisas são melhores do que são agora. O problema de correr para um lugar que você não conhece é que quando chegar lá, o lugar já terá mudado, que você também terá mudado, e haverá outro lugar mais para frente, que parece mais resolvido do que onde você está. A pressa não leva a lugar nenhum, ela só muda o cenário da espera. Existe algo que mudou na relação com o tempo nas últimas décadas, que é difícil de nomear porque estamos dentro dele, mas que dá para sentir. O tempo ficou fragmentado, não no sentido que tem menos horas, tem as mesmas horas, mas no sentido de que cada hora agora está dividida em pedaços cada vez menores. A atenção que você tem disponível para qualquer coisa durante menos tempo do que durava. A paciência para esperar que algo se desenvolva lentamente ficou mais curta. A tolerância para um silêncio que não está enchendo nada ficou mais baixa. Não é fraqueza, é adaptação. O mundo ao redor se acelerou e a atenção se adaptou para sobreviver nele. Mas essa adaptação tem um efeito colateral que a gente não escolheu. Ela torna certas formas de experiências mais difíceis de acessar. As experiências que precisam de tempo para se desdobrar, que não entregam a recompensa nos primeiros 30 segundos, que exigem que você fique com elas sem saber ainda o que vão se tornar. Uma conversa longa sem destino certo, um livro que demora para começar, mas que muda algo quando termina. Um silêncio que parece vazio, mas que, se você ficar nele tempo suficiente, começa a ter textura. A vida moderna não roubou o tempo, mas fragmentou a capacidade de habitá-lo. E existe uma diferença enorme entre ter tempo e conseguir estar nele. O que a gente perdeu não são as horas, é a intimidade com elas. Então a gente fica nesse lugar estranho, com um passado que parece mais dourado do que foi, com um presente que aprendemos a não habitar direito, com um futuro que prometemos que será mais resolvido do que qualquer presente já foi. E o tempo passa por dentro de tudo isso, silencioso, constante, sem esperar que a gente esteja pronta para percebê-lo. Mas aqui tem algo que eu acho importante dizer, não como conselho, como observação que me parece verdadeira. O passado dourado não era dourado enquanto era presente. Era exatamente tão cheio de incerteza, de pressa, de sensação de que a vida real ainda ia começar quanto agora. O que mudou foi o filtro, e o filtro vai mudar de novo. Vai suavizar o hoje, vai guardar a qualidade de luz desta tarde, vai fazer você olhar para esse momento da sua vida com uma ternura que talvez não consiga sentir agora. O que significa que o presente em que você está, com tudo que é difícil nele, com tudo que ainda não está resolvido, com toda a pressa que não sabe muito bem para onde está te levando, esse presente já é um material do passado dourado, que você vai sentir falta um dia.
não lá na frente. Ele já está sendo construído agora. E talvez a pergunta mais honesta que dê para fazer sobre o tempo não seja sobre como faço para aproveitá-lo melhor. Essa pergunta já carrega a lógica da otimização, do recurso a ser gerenciado. Talvez a melhor pergunta seja outra, mais simples, mais difícil. O que seria estar aqui de verdade? A gente não vai responder a relação com o tempo nessa conversa. Provavelmente não vai resolver nunca de forma definitiva. E tudo bem com isso. Porque talvez o objetivo não seja resolver, talvez seja só ficar um pouco mais consciente, carregar essa pergunta com mais leveza do que carregava antes de chegar aqui. A vida moderna é rápida e vai continuar sendo. Não adianta lutar contra a corrente como se o problema fosse a velocidade em si. O problema não é a velocidade, é a inconsciência dentro dela. É correr sem saber por que está correndo, é chegar em lugares sem ter escolhido o caminho. A gente não precisa desacelerar tudo, mas talvez precise de vez em quando olhar para o presente com a mesma ternura que olha para o passado, tratá-lo com a mesma gentileza que o filtro da memória vai aplicar a ele depois, porque o tempo vai passar de qualquer forma. Essa parte não muda. O que muda é o quanto de você estava presente enquanto ele passava. O quanto desse material que está sendo construído agora, esse passado, futuro, que você ainda vai sentir falta, você vai ter de verdade ou só em rastros. E talvez a forma mais honesta ainda de fechar esse pensamento seja como uma pergunta que não tem resposta certa, que é do tipo que vale ser carregada no bolso por alguns dias, não resolvida numa tarde. Se você pudesse tratar o presente com a mesma saudade que trata o passado, o que mudaria no seu dia de hoje? Lembra daquela tarde guardada na memória? A que tem qualidade de luz específica? A que aparece sem aviso e traz aquela dor suave de reconhecimento? Ela também foi um dia comum enquanto estava acontecendo. Também tinha pressa, também tinha preocupação, também tinha a sensação de que a vida real ainda ia começar, mas alguma parte de você estava lá, presente o suficiente para deixar marca, presente o suficiente para que a memória guardasse não só o fato, mas a textura, o cheiro, a temperatura, a qualidade daquele silêncio específico. A mente constrói cômodos para tudo. Tem um quarto inteiro para o passado, onde ela passa horas reorganizando o que ficou. Tem um corredor longo para o futuro, onde ela ensaia versões de si mesma que talvez nunca existam. Mas o presente ela ainda está aprendendo a mobiliar. Ainda está descobrindo que ele não é a área de passagem, que ele também merece cadeira, janela, luz. O tempo não é inimigo, nunca foi. É só o lugar onde você mora. E que, como qualquer lugar onde a gente mora, pede às vezes que você pare de atravessá-lo e repare no que tem nas paredes. Hoje é um dia que um dia vai ter saudade. E se alguma coisa aqui ficou com você, sobre o passado, sobre o presente, sobre a pressa para chegar em lugares que não conhecemos, me conta aqui nos comentários. Qual tempo você acha que habita mais? Se essa conversa valeu o seu tempo, deixa um like, ajuda muito o canal a crescer. E se quiser mais pensamentos assim, só se inscrever no canal.